Vieses Femininos, o podcast. O podcast. E nessa primeiríssima edição, minha convidada querida, minha convidada de honra, que também esteve no evento, é a psicóloga, especialista em recursos humanos, treinamento de desenvolvimento organizacional e especialista em Mindfulness Based Cognitive Therapy. Yes. Falei certo? Falou certo. MBCT, que é, na verdade, terapia cognitiva baseada em Mindfulness. Bom, Vivi Parra, bem-vinda, Vivi. Obrigada, Elisa. Vivi, prazer ter você comigo nessa primeira edição e também no nosso evento de inauguração, né, e lançamento aí do conceito Vieses Femininos. Exato. O viés que você trouxe no evento, Vivi, foi saúde mental. Exatamente. E eu quero que você conte aqui para os nossos ouvintes do podcast que está agora na live aqui que nós estamos transmitindo, e também para quem for nos ver por vídeo. Exato. O conteúdo que você abordou nesse viés de bem-estar e saúde mental. Sim. Essa nossa coluna é o viés do dia. Então a gente vai falar de bem-estar. E quando a gente fala de saúde mental, o que a gente muda um pouco, né? É uma das coisas que eu mais observo. Quando fala de saúde física, fica muito claro para todo mundo. Saúde física, então a gente vai falar dos cuidados com o corpo. E esses cuidados com o corpo não estão direcionados à questão de estética, estão direcionados à saúde. Com foco em quê? Em prevenção de doenças. Então a gente fala de hipotireoidismo, a gente fala de cardiopatias, a gente fala de outras coisas. Mas quando fala de saúde mental, as pessoas fazem aquela cara, porque aí já vem um viés de que saúde mental já começa a pensar em loucura, começa a pensar em transtornos. E a gente isso muito implicava comigo. Gente, como psicóloga, eu trabalhei em organização. Se a gente fala de saúde física, o que a gente precisa fazer para trazer mais saúde e bem-estar, por que a gente não pode falar de saúde mental de uma maneira preventiva? Né? Sem esse viés do tipo, quando fala de saúde mental já vem coisa pesada, já vem doença. Então, no nosso viés feminino, quando a gente falava de autoimagem, como é que essa mulher se posiciona, como é que ela conquista ou fica à vontade com a imagem dela, a gente tem que começar com os cuidados de dentro para fora e cuidando daqui também. Então, o conceito de saúde mental que eu venho trazer é justamente essa questão preventiva. O que você pode fazer para cuidar do seu estado mental, para cuidar da sua saúde, do seu cérebro, da sua mente, de forma que você pode sim garantir mais bem-estar para o seu dia a dia e que isso seja informação acessível também para as pessoas. Você fez uma analogia que eu gostei muito. Conta pra gente aquela história da máscara de oxigênio. Então, o que eu falo, a gente falou isso no Vieses, que é assim: para você pensar em cuidar do outro ou para você participar de um grupo e ter um trabalho efetivo, primeiramente o que você precisa? É o conceito do avião. Quando fala assim, quando o avião entra em pânico, qual é a primeira informação que a gente recebe? Em caso de pânico, máscaras de ar cairão. Você coloca primeiro em si e depois no outro. É o mesmo conceito. Então, se a gente quer cuidar de alguém, se a gente quer ter uma ação participativa em grupo, em outras coisas, o que a gente precisa? A gente precisa ter algo para doar. Então, nesse caso, é a forma como eu cuido de mim, vai ajudar como eu posso oferecer ajuda ao outro. Seja em casa, na família, no trabalho. Então, são esses os cuidados que a gente precisa. Esse é um viés mais feminino? Esse cuidar do outro antes de cuidar de nós? Ou não é uma questão de gênero? Não é uma questão de gênero, Tá. né? Até porque, assim, quando a gente fala de saúde mental, é inerente para todo mundo. Então, o que se tem, e aí é um outro viés, que se fala que, assim, as mulheres tendem a cuidar melhor da sua saúde. Em que sentido? Quando você vai aos médicos, quando vai pedir check-up, as mulheres são mais voluntárias, elas têm mais proatividade. Esse ano eu vou fazer meu check-up. E até eu brinco porque eu tô passando por essa fase agora. Eu chego pro meu marido fala assim, você já tá fazendo check-up de novo? Eu falei, claro. Eu adoro um examezinho também, né? É prevenção. E aí a gente fica naquela história. Por que você não... Não, eu vou. O eu vou começou em janeiro, a gente já tá em agosto indo pra setembro. Mas vai.
Então acho que tem a mulher tem uma curiosidade de saber como ela está. E eu acho que os homens agora também estão indo para essa linha. A gente só precisa agora juntar com isso da saúde física a saúde mental. Então existem vários fatores que podem contribuir para isso. Então, quando você faz uma atividade física hoje, você não faz só pensando no que ela vai agregar ao seu físico, mas você vai pensar principalmente no que ela vai agregar ao seu estado psicológico e mental. Outra coisa, quando você pensa em alimentação, hoje com os trabalhos fantásticos que nutricionistas fazem e os nutrólogos, de que forma que você pode utilizar alimentos e esses alimentos eles são ótimos para o funcionamento mental. Então isso é muito bacana, porque você começa a ver de forma integrada mente e corpo. Porque já aconteceu comigo, e acho que com muita gente que também está nos escutando, aquela coisa de você vai na academia e preenchendo a ficha. Qual é o seu objetivo? Enrijecimento muscular, Sim. Emagrecimento, fortalecimento. Cara, eu vou pra ficar bem, eu vou pra ficar com a minha cabeça, né, esvaziar a mente. Eu vou, é uma terapia, né? Aliás, aqui vai uma dica para as academias, né, e para os estúdios. No seu formulário, coloca, né, o que a atividade física pode contribuir ou pode estar um item lá de saúde mental e bem-estar, porque não necessariamente, bem dito, Elisa, assim, você não está indo para algum objetivo que está ali no físico, mas você está indo ali para um propósito de, eu gostaria de relaxar mais, eu gostaria de, na verdade, trabalhar um pouco do estresse que eu estou vivendo, fazendo alguma atividade física para sentir bem-estar. E é comum que quando as pessoas falam, eu estou indo para sentir esse bem-estar, elas estão falando daqui. E não necessariamente daqui. Então, assim, eu acho que vai a dica aí para as grandes academias, enfim, para os estúdios também de bairro, pode colocar esse item aí, bem-estar mental, que eu acho que vai falar com muito mais gente e até contribui para algumas pesquisas. O que faz as pessoas irem para a academia hoje em dia? Pode colocar lá aqui, se colocar, saúde mental, vai ter gente colocando ali. Certeza, eu colocaria mental. Ali já saúde mental de cara. E pegando esse gancho da saúde mental e da academia, eu queria que você explicasse o que é o conceito mindfulness. Tá. O que o mindfulness agrega para nossa vida, por que isso chegou agora nas notícias, ou quando isso começou a ser falado? Eu falo que assim, né, vou falar da minha experiência, né, então em 2014, por que eu comecei, eu tive uma experiência, né, dentro do mundo organizacional, dentro da minha área de psicologia organizacional, e alguns fatores dentro desse cenário começaram a me tirar, vamos dizer assim, saudabilidade, né? Eu comecei a ficar muito cansada e estresse, e tem a vida que ocorre, que são as questões da vida pessoal também. Então eu tive um caso de doença na família, tive que dar atenção para isso, né? As coisas, né, ainda bem, foram resolvidas, mas depois disso eu me sentia muito cansada, e é um cansaço que vem daqui. E aí juntou, na verdade, o estresse que eu já estava vivenciando de acúmulo de atividades no trabalho, né? E também pelas situações que já estavam ocorrendo. Tá. E juntou isso, o que acabou acontecendo? A gente pode falar que houve um burnout aí, né? Então... Sintomas de burnout, para quem nos escuta. Você tem desde uma irritabilidade... Para uns podem dar irritabilidade, ou seja, falta de paciência com as questões do dia a dia. Tem a questão de um nível de ansiedade, só falando para as pessoas. Ansiedade é um sentimento, é um estado psicológico que faz parte da condição humana. Aliás, ele sendo bem usado é que faz você acordar no outro dia falando, nossa, tem um projeto que está me esperando, vou começar a academia. É tudo que aquilo ali te dá, aquela energia para você começar algo, terminar algo. O que é o problema? É quando você começa a vivenciar um estado de ansiedade tamanho que aí a sua mente fica sempre nas coisas que vão acontecer no futuro. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer, mas será que isso vai acontecer? Será que isso não vai? E aí você vive estados de esperando coisas que estão à frente. Tá. E aí começa a vir algumas situações no dia a dia. Mas enfim, aí você tem também desde crises de choro, você não sabe que você fica com nó na garganta, às vezes dá dificuldade de raciocínio, as pessoas estão falando, você não percebe, e pode dar alguns apagões. Então você está diante de uma reunião, e aí quando você é interrompido, você já não lembra o que você está falando, aí começa a pedir ajuda do outro para te ajudar.
né? E são situações, são estados emocionais aflitivos que você vive no seu dia a dia. A diferença, só para esclarecer, do burnout e da depressão é que é comum que o burnout aconteça num momento específico, ou seja, se você está em cima de um projeto, de alguma atividade por muito tempo e ela te exige muito por horas, aí você tem o esgotamento, que é isso que é o significado do burnout, esgotamento, né, profissional, né? E a diferença da depressão, ela tem outras variáveis, que pode ser desde o fator genético, pode ser também pelo estado que você está vivendo, ou ficar muito tempo vivendo situações difíceis, seja na vida pessoal, em casos de doença, de familiares, ou situações de problemas financeiros, enfim, que isso pode ser agravado. E como que o Mindfulness chegou nesse momento na sua vida? E aí, o que aconteceu? Eu cuidei, né, da minha irmã, e aí em um dado momento eu falei assim, eu não consigo mais voltar. Eu preciso dar esse tempo para mim. Não foi fácil reconhecer que eu precisava desse tempo, até porque, via de regras, assim, não foi um período sabático. Eu sou uma trabalhadora, eu também ajudo em casa. Então, assim, não é uma decisão quando alguém fala assim, faz um período sabático, como se fosse... É igual chamar a licença maternidade de férias. Isso, né? exatamente. Férias. Não, querida, eu pari. Exatamente, é bem isso. E aí você fala assim, bom, eu não tenho condições de continuar, porém eu preciso parar, porque aqui tá começando a me parar. E aí eu comecei falei assim, bom, deixa eu voltar, né? Houve o interesse de voltar para a questão clínica, né? Então eu voltei para os estudos da psicologia, mas eu sempre tive uma implicação, por que a gente se deixa chegar nesse estado? Se eu consigo fazer um trabalho preventivo. Então eu fiz alguns cursos dentro da área da psicologia positiva, e dentro da psicologia positiva, que não é, e aí eu vou falando aqui para os ouvintes e vou falando também aqui para o pessoal que está na live, psicologia positiva não é viver o mundo de Alice, não é fazer o que eu quero ou as coisas acontecerem do jeito que eu quero e ter a vida do jeito que eu quero, né? E me relacionar com quem eu quero, só escutar o que eu quero. Não é isso. O conceito da psicologia positiva é de que forma eu posso olhar para as relações com o mundo, para as minhas situações do momento e tirar o melhor proveito de aprendizagem. É a forma como me relaciono comigo, com as minhas questões, com o ambiente e com as pessoas. Dentro disso, aí começa a vir, porque é uma ciência, aí começou a aparecer nesse curso, eu fiquei muito feliz, né, que foi o conceito do que é flow, do que é o mindfulness. E aí quando veio mindfulness, a palavra, ela já é por si só interessante. Nossa, eu nunca ouvi falar sobre isso, que é o conceito de atenção plena. E aí eu olhei para aquilo ali e aí comecei a entrar em contato, isso foi em 2015, com meditação. Só que aí meditação, quando fala assim, mindfulness é meditação, as pessoas pensam ou nos movimentos, né, do yoga, uma coisa meio ou na perninha posição, cruzada, isso, ou na posição que a gente fala de lótus ou semilótus, que é as perninhas cruzadas assim, tem gente que fala assim, eu não consigo cruzar as pernas assim. É o pra emoji, meditar. aquele emojizinho. Exatamente, falei assim, isso não tem nada a ver com o conceito de mindfulness. Mindfulness veio, na verdade, né, pelo Jon Kabat-Zinn, que é um grande estudioso, um praticante também de meditação, que era da parte pessoal dele, e médico também, e ele foi estudar a relação das pessoas com dor crônica, como é que as pessoas poderiam viver, né, nesta condição, mas com melhor qualidade. E aí o que se percebeu durante essa pesquisa toda, né? E aí foram abrindo várias outras pesquisas interessantes nessa área, que era comum que as pessoas elas sempre vivam em estado de ou futuro ou passado. Futuro, ansiando as coisas que estão por vir, ou imaginando cenários futuros, né? Ou ficar remoendo situações que aconteceram no passado. E aí o que acontece? Poucas vezes as pessoas se concentravam ou reconheciam as situações que estavam no presente. E nisso as pesquisas começaram a avançar e aí chegou uma conclusão que era bem interessante. Por exemplo, já teve teste com grupos, né, de doença, então em estado de câncer, né, que a gente fala de oncologia, em que foram submetidas pessoas que tinham problema com câncer, né, que dividiram em dois grupos que recebiam tratamento quimioterápico, que é extremamente importante, outras que recebiam tratamento quimioterápico e começavam a praticar a meditação mindfulness, que é uma meditação de treinamento atencional.
é treinamento do estado psicológico de atenção plena. Como é que eu consigo me conectar comigo neste momento, no aqui e agora, reconhecendo as coisas que eu estou no momento? Tá, vou dar uma pausa rápida, porque é o seguinte, o card ficou cheio aqui, vamos continuar essas coisas acontecem com a live, porque E aí, enquanto eu vou descarregar aqui e colocar o outro, vamos lá. E aí, o que acontece? As pessoas que foram só submetidas à quimioterapia, elas tiveram uma resposta quimioterápica com menos resultado satisfatório do que as pessoas que eram acometidas com a quimioterapia, mais a terapia complementar de meditação mindfulness. E aí começou a despertar um interesse, tudo isso foi catalogado, isso está disponível em qualquer lugar, que você digita lá no Google, isso tem acesso. Tá. E aí isso foi muito interessante, eu falei assim, nossa, está conectado comigo aqui agora. E aí as pessoas pensam uma outra coisa que já desmistificando, eu estar conectado comigo aqui agora é não pensar em nada? Não, gente, não é isso. Você vai tomar consciência das coisas que você está pensando e você vai relacionar se isso que você está pensando tem a ver com o seu momento agora ou não. Né? De que forma? Eu tô aqui conversando com você, eu tô interagindo com as pessoas e reconheço que tem alguns pensamentos que estão acontecendo aqui, porque a mente é um sistema funcional independente, ela começa a pensar várias coisas. E aí o que acontece? O que você começa a fazer? Você começa a se dar conta que esses pensamentos estão acontecendo, porém seu estado de atenção é no que a gente está fazendo aqui. Por isso que a gente fala que a qualidade da atenção é o que você dá no momento. E isso pra mim me falou muito, porque eu sempre fui uma pessoa muito preocupada, sempre ajudei muito a família, então eu sempre ficava preocupada, nossa, mas e agora, né? E se eu sair, o que vai acontecer? Então eu sofria muito por antecipação, né? E isso começou, aí você sofre por antecipação, você fica imaginando cenários difíceis, aí vai criando aquele caos, você começa a sofrer em cima de um cenário futuro que ele não existe. E aí isso são aquelas manchinhas que a gente vai falando de uma maneira bem metafórica, que assim, você vai acumulando essas manchinhas que na verdade elas vão te fazendo um esgotamento, né, mental. Que aí começa a vir aqueles sintomas do estresse, aí quando você vê, você já está entrando num loop de exaustão. E o último estado do espiral da exaustão é a crise de estresse aguda, é a depressão. Então, quando eu olhei para aquilo ali, eu falei, nossa, eu estou interessada em saber como é que eu faço para minimamente perceber que se eu estou aqui, como é que eu vou estar aqui? Se sempre eu estou pensando no que eu vou fazer na sequência, ou imaginando como é que vai acontecer e começa a sofrer em cima disso, ou, puxa, eu saí no trabalho, acontece muito, saí de uma reunião e você fica, puxa, essa reunião não poderia, eu poderia ter falado melhor, eu poderia ter feito de um jeito, eu poderia ter feito do outro, e quando você vê, você passa o dia inteiro remoendo esse pensamento. Que é ficar preso no passado também. E a cada pensamento, ele carrega uma emoção. Dificilmente você vai ter um pensamento que ele não carrega emoção. Aí você fala assim, Vivi, dá um exemplo de pensamento. Aí você pode falar assim, bom, alguém disse, tipo rádio corredor de empresa. Alguém disse... Famoso rádio peão. Exatamente. Alguém disse que assim, olha, eu vi que tinha as pessoas do conselho ali trancadas e parece que não é boa coisa. E isso no viés da pessoa. Sim. Aí ela fala, vai lá pro café. Alguém se identifica com isso, gente? Vocês já passaram por isso? Depois conta aqui. Eu tenho uma boa também que sai um pouquinho do ambiente corporativo. Alguém posta assim no Face ou uma mensagem no Instagram ou até no LinkedIn. Pessoas que comentam posts dos outros e achando que não estou vendo, sabe, uma coisa assim? E é uma mensagem que é pra alguém que você não faz ideia pra quem que é, só que você lê aqui e fala, nossa, falou pra mim. Exato. Aí você se identifica com algo que você não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. E você sofre, e você já começa a ficar... Já começa sofrendo. Não, e julgar o outro, né? Exatamente, exatamente. E aí, assim, por exemplo, empresa, aí um vai falando pro outro. Aí quando chega, as pessoas começam a viver um cenário que assim, nossa, então isso quer dizer que demissões vão acontecer, aí já começa um sofrimento, aí quando você vê, tá todo mundo em cima dessa vibe. E aí isso transforma o ambiente de trabalho, transforma até a questão do ambiente que pode estar um pouco mais leve, e isso começa a entrar num looping. Sim. E aí você começa já a imaginar, aí você já começa se vendo fazendo conta, já começa no desespero, aí as pessoas falam assim, tá, mas e se isso for verdade? Tudo bem, se isso for verdade, por mais que não seja bacana, mas que isso seja no momento que a notícia realmente vier. Mas e a gente pensar num planejamento? A gente sempre vai ter um planejamento.
para pensar. Mas a gente não pode estar vivendo no estado futuro como se ele estivesse acontecendo no agora. É quase você imaginar o seguinte, eu sei que um dia eu não vou ficar, né? A gente fala que não vive para semente, né? Eu sei que um dia meu tempo aqui vai acabar, Sim. né? Mas a outra coisa, você já está no seu velório, você já está se imaginando, e as coisas que estão acontecendo... Já pensar na aposentadoria com 30 anos. Exatamente. E aí você deixar de vivenciar, de estar conectado com as coisas que estão acontecendo. Tá, mas aí tem um economista ali ouvindo a gente, ou uma planejadora financeira que deve estar se remoendo pensando, imagina, você tem que planilhar, você tem que pensar. Sim, isso. Eu tenho um pouco disso, tá? De ter que fazer a sua reservinha, de ter que ter poupança, sim, é extremamente importante. E tal. Agora, como lidar com isso, mas dar uma atenção full ao momento presente então, também? Sim, tem que estar. A vida ela é feita de planejamento. Ok, você faz o planejamento para mirar no norte. Então, é aquilo que te anseia. Fala assim, puxa, a vida é feita de objetivos, é feita de metas, que bacana. Você mira ali, né? Só que para chegar naquele planejamento, ele é feito de metas. E as metas, elas são vivenciadas momento a momento. Não adianta ficar pensando, não, eu fiz o meu planejamento. Mas aí você já fica se vendo no planejamento e você não trabalha no seu dia a dia, que é, tá bom, então dentro do meu planejamento passa pelo financeiro. Tá, dentro do meu financeiro, o que diz? Que eu tenho que fazer economia. Tá, aí vamos lá, que tipo de economia? Tem que mexer agora. Então, eu preciso cortar esse gasto, preciso cortar isso. Você tá fazendo? Você tá focado nisso que você tá fazendo agora? Eu tô, então tá bom. Então você, momento a momento. Agora, o que não dá é pra você só ficar lá mirando o teu futuro, mas você não fazendo nada que está acontecendo no presente. E isso serve para planejamento financeiro, serve para planejamento no trabalho, serve para casa, serve para os relacionamentos. E acaba te causando uma dor no presente, né? Sim, uma angústia. Porque você, na verdade, você não está lá, você não está aqui, você está lá. Né? E como que você conseguiu, vamos falar agora do seu momento, como você saiu desse momento que você precisou tirar esse sabático entre várias aspas, porque nem é sabático, você precisou se afastar, vamos refazer, você precisou se afastar para cuidar de você e encontrou o mindfulness para isso. Isso, aí eu falo que a gente tem que ser curioso, né? Eu falo que a gente tem que ser curioso, a gente tem que se colocar como objeto de estudo da gente mesmo, né? Então, que a gente fala da questão da autogestão. Então, quando eu comecei a estudar, né, o que era o conceito mindfulness, que é esse cultivo do estado psicológico do aqui e agora, e todas as pesquisas que saíram, eu falei assim, puxa, eu quero experimentar isso na prática. E aí, assim, eu fui procurar instituições sérias que já trabalham com isso, e aí eu comecei a fazer o curso, né, para receber nessa prática e para começar a treinar em casa. Então, uma das primeiras coisas que desmistifica, sei que assim, a meditação tem a ver com religiosidade, então muita gente relaciona ao budismo. O que acontece, e é isso, né? As tradições transcendentais, principalmente nessas regiões, a prática da meditação em si, ela faz parte da cultura. Ela faz parte da cultura. E aí o que acontece? A meditação mindfulness, o que ela utiliza? Ela faz um recorte desse exercício atencional, de você estar conectado consigo, de você estar percebendo os movimentos de pensamentos que acontecem com você, quais são as reações físicas que isso acontece, entrar em contato com as sensações do seu corpo, gente, entrar em contato com a sua respiração. Às vezes a gente não respira. E sabe quando a gente percebe que não respira? Diante de várias situações, seja ela aflitivas, na correria, na pressa. Tem gente que começa a falar, que você percebe que ela não fez um respiro. E te dá a aflição de você, né? Exatamente. Você não falta já pelo outro, já aconteceu isso comigo. Exatamente. Sabe essa conexão de você falar assim, puxa vida, e por que o ato de respirar, fala assim, respire. Porque o ato de respirar, esse ato mecânico, é um ato mecânico que já faz conexão, é como se você comunicasse para o seu cérebro, e é isso que acontece, que aquele momento pede ancoramento. Você pode reparar que qualquer situação, a gente faz isso às vezes sem ter a consciência que a gente faz isso. Tem situações que às vezes você fala assim, puxa, seja um susto, ou algo que você tem que tomar decisão, ou alguma coisa muito rápida, você fala assim, peraí, deixa eu respirar um pouquinho. Por que isso acontece? Porque é o único momento que aí seu cérebro faz assim, opa,
Foco total. Foco total. Ah, puxa, tá acontecendo alguma coisa agora. Que é onde você joga essa carga de oxigênio, que é extremamente importante. É como se entrasse esse oxigênio, começasse a rodar daqui de cima e fosse descendo, descendo, descendo e te dá esse estado de aterramento. Você sabe que eu fiz um curso de escutatória Ah, e essa respiração, ela traz tantas respostas, né? sim, sim. Às vezes a única resposta que você tem que dar pra alguém é uma respirada funda. Isso, Né? isso. Uma respiração profunda. Exatamente. A pessoa, ela se, assim, desconcerta a pessoa na hora. Exatamente. Tem um poder muito grande a respiração, Tem, né? tem. Um diálogo. Tem, até porque assim, quando você vai falar assim, uma escuta mindfulness, o que é uma escuta mindfulness? É uma escuta que assim, você tá ouvindo o outro, mas sem ficar preso aos seus pensamentos, que às vezes pode estar acontecendo assim, nossa, essa pessoa não sabe o que tá falando, nossa, essa pessoa tem um jeito de falar, papapá. Você tá em reunião, a pessoa tá falando, tá apresentando alguma coisa, um resultado, um projeto, você já começa naquele estado de julgamento, e aí tem uma hora que você fala assim, que a pessoa olha pra você e fala... você não entendeu? Você tá com uma expressão assim, porque às vezes você fala com você mesmo, aí você tá julgando a tua expressão, ela vai acompanhando. Aí, naquele momento, parece que te dá aquele sustinho, aí você fala assim, não, você pode repetir o que tá te, né, o que você não entendeu? Você já se desconectou faz tempo com o que a pessoa tá falando, porque você tá se escutando. Né? Não sei se isso se para vocês que a gente tá falando aqui faz sentido, para mim fez total sentido. Então, e isso também tira um peso de eu não preciso necessariamente a todo momento estar julgando alguma coisa. Gosto, não gosto, quero, não quero, estranho, bom, ruim, legal. Não, você usa esse estado no momento que a situação pede. Mas fora dela, né? A gente fala assim, let it be, let it go. Então, Estar lá naquele momento. Estar naquele momento. De uma forma completa. Completa. É percebendo que os movimentos acontecem. Mas quando você percebe que o balãozinho de um pensamento começa a te tirar daquela situação, aí você fala, opa, volta. Só que isso é um treinamento. Né? Então, eu acho que é mais importante falar isso, né? Mindfulness é um treinamento atencional de você se colocar nesse estado psicológico de atenção plena. Agora, Vivi, estar presente é suficiente para estar ou atingir o flow ou uma coisa tem a ver com a outra? Então, na verdade, assim, é só para esclarecer, né? O que é o conceito do flow, né? O conceito do flow, ele passa, vou tentar explicar de uma maneira bem didática, é assim, é o quanto que você se vê tão interessado, né? É onde o teu natural, a tua habilidade, a tua competência, ela acontece de uma maneira mais natural, né? Ela entra no estado de prazer. Então, assim, tem determinadas atividades que a gente faz no dia a dia que quando você vê, você tá tão misturado a ela, porque aquilo ali te faz tão bem, que aí quando você vê, você já tá nela faz horas, às vezes não te dá nem fome, você percebe que você não levantou. Atividades são essas. E aí, se vocês também, né, puderem dizer aí de vocês da live, que tipo de atividades que vocês gostam de fazer, que aí quando vocês se olham assim, falam, nossa, já tipo passou agora, que já dá quase meia hora de podcast aqui, eu tô no flow. Exatamente. Então, por exemplo, nos primeiros 5 minutos. Exatamente. Então, por exemplo, uma atividade que eu adoro fazer, né, é leitura, né? Eu gosto de pegar livro e ficar lendo ou estudar. Quando eu me vejo, eu já tô ali já faz um tempo, que aí eu me dei conta de que eu não senti fome, não vi a hora passar, ou fazer alguma atividade no trabalho, né, que você adora fazer aquilo ali. Por que você adora? Porque você tem facilidade, onde a tua habilidade ela acontece de uma maneira mais natural. Tá? Então, quando você vê, você tá em flow. Isso aí. O conceito de foco de atenção plena, na verdade, atenção plena é atenção a si e as coisas que estão acontecendo e como que isso tá se relacionando com você de uma maneira consciente, tá? E o foco, o que ele te ajuda? Então, assim, o foco é, se eu estou fazendo, por exemplo, essa atividade, que é de ler, né? Eu preciso ler esse texto porque eu preciso fazer uma resenha ou que eu preciso entregar algum relatório. Qualquer outro distrator que tiver em volta, e hoje o que a gente mais tem é distrator, gente. O que é esse distrator? Peraí que a gente também controla o tempo. Distrator. Né? O que a gente faz? Que é assim, é um WhatsApp que começa a bombar dos grupos. A rede social começa a ter o barulhinho dizendo que tem alguém que está deixando mensagem para você. O seu telefone fixo está começando a tocar. Tem gente que está vindo falar com você.
toda vez que você se deixa levar por essas distrações, você perde o foco. E aí onde é que vem o estresse, que é um ponto interessante. Toda vez que o cérebro tira a atenção dele daquilo que ele está fazendo, sabe quando as pessoas falam assim, nossa, perdi o raciocínio? Sim. É uma maneira popular de dizer. Ou deu branco. Ou deu branco. E quando você fala assim, puxa vida, é tão difícil voltar aonde eu estava raciocinando ou a ideia daquele momento? É isso, de uma maneira mais simples. O esforço que o cérebro leva, né, o esforço que a atividade mental leva para voltar a atenção àquilo que você estava fazendo antes é enorme. E esse esforço sendo feito repetidas vezes durante o dia, você sobrecarrega o seu sistema mental. Daí vem o estresse. Entendi. Então assim, e você fala assim, poxa, mas é possível a gente ficar só fazendo aquilo ali? Eu falei assim, é possível a gente saber reconhecer o que é prioridade, o que é urgência. Tá. Aquilo que eu tô fazendo nesse momento, outro exemplo, quantos de vocês, eu já me pego, me pego algumas vezes, mas eu já, né, tem um sistema de autovigilância comigo que é, quantas vezes vocês se pegam com várias janelinhas, né, do seu computador aberta? 10, 15. Várias. Ou quantas vezes vocês iniciam digitando um e-mail e aí vem alguém, manda uma mensagem ou alguém te chama aqui, aí quando você vê, aquele raciocínio do seu e-mail que de repente é importante, você perde. Ou você até fala assim, mas o que eu tava respondendo direito mesmo? Puxa, tinha uma palavra, tinha um negócio que eu não poderia deixar. E a pessoa te responde assim, se você não lembrou porque não era importante. Ainda tem isso. Não era importante, é que eu esqueci. Então, assim, algumas coisas chaves para poder ajudar. Então, assim, saber reconhecer o que é prioridade importante é muito bacana e seu cérebro agradece, porque ele não consegue fazer tico e teco ao mesmo tempo. Já respondeu aqui umas perguntinhas que eu tinha deixado para esse momento. Porque é o seguinte, Vivi, você falou que a meditação e o mindfulness é uma questão de treino, né? E se a gente pensar há 15 anos ou 10 anos, ou há 10 anos, não tinham tantas escolas de yoga, ou não tinha tantas revistas, ou tantas referências, ou tanta informação sobre isso. E aí minha dúvida é, eu preciso fazer a meditação, a prática da meditação, ou eu preciso fazer o mindfulness para atingir o estado de consciência do meu momento presente? Ou eu consigo atingir isso sem esses recursos? Então, eu acho que é muito bacana você falar sobre isso, porque a gente desaprendeu essa conexão de estar presente. Quando a gente está na infância, e você... não sei se vocês vão lembrar, né? Mas vamos lá. Quando a gente tá... Quem tem filhos, né? Ajuda, né? Ou quem dá aula para criança pequena, a criança, ela vai aprendendo os estados temporais. Hoje é hoje, amanhã é amanhã, ontem é ontem. O que quer dizer isso? O hoje é presente, amanhã é o futuro, né? E o ontem é o passado. Só que ela vai aprendendo isso aos poucos. Por quê? Porque para criança só tem hoje. Tanto é que você fala assim, olha, amanhã a gente vai no cinema assistir aquele desenho. Aí a criança fala agora, daqui a pouco ela faz assim, já chegou hoje? Já chegou amanhã? É hoje, mamãe? Aí você fala, não, é amanhã. Aí você fala assim, então amanhã aí você vai ensinar o reloginho, as horas, para ela começar a entender isso. Muito bacana. A vida vai acontecendo. Hoje, na sociedade hiperconectada, né? Então, assim, começou desde a globalização na década de 90, que trouxe um movimento gigantesco, mudança para a sociedade, para a humanidade, comportamental, psicológico no mundo. Enfim, até o momento, hoje, essa hiperconectividade, o que faz você? Né? Faz você ficar voltado para as coisas que estão acontecendo lá na frente, né? Ou você acabou sendo treinado, vou para frente, vou para trás. Eu vou ficar imaginando nos cenários futuros, vou ficar lá ou vou ficar remando ali. A gente perdeu essa habilidade de ficar conectado com o presente. Coisa que a gente tinha na infância. E aí o que acontece? Para a gente voltar a entender o que é isso na prática, a gente precisa treinar esse músculo chamado cérebro e todo o sistema dele que é chamado de mente. Então,
o treinamento Mindfulness, que é um treinamento de atenção, né, atencional, é um treinamento que utiliza alguns exercícios das práticas meditativas, mas com foco em treinamento de atenção. Tá. Então, assim, quando você tem a prática, o exercício sendo guiado pelo instrutor, neste momento você vai experimentando, né, o quanto que você está seguindo aquelas orientações, e tem algum momento que a sua mente faz assim, ó, tum, vai embora. E aí você fala assim, nossa, ele já tá nesse outro exercício. Aí você fala assim, eu me perdi. Por quê? Porque a sua mente divagou, mas com toda gentileza você busca a sua respiração para voltar. Tá. Então, o treinamento, né, atencional de Mindfulness é um treinamento do estado mental aqui agora, é um treinamento focado na atenção, né? As práticas meditativas transcendentais, elas têm um enfoque diferente, que não é do treinamento Mindfulness. O treinamento Mindfulness, ele Então, olha para o treino muscular do cérebro, vou né? te propor da aqui mente, na verdade. um desafio para os nossos ouvintes. Vamos lá. Pelo meu censo de pesquisas, o DataWheel, que é meu laboratório de pesquisas, as pessoas ouvem o podcast, a maioria das pessoas, né, no carro, no trânsito, na academia ou no trabalho. Não sei como, mas no trabalho. Alguém pode responder, porque isso pra mim foi um dado interessante. Porque no meu modelo já vem pensamentos assim, poxa, no trabalho, será que no trabalho não tá legal? Alguma atividade que faz que é mais muito boring, mecânica. que é muito mecânica. Então, para quem está nos ouvindo agora, ou pro pessoal da live, uma dessas 3 situações, eu queria que você trouxesse um momento de paz interior, um exercício de concentração, sem que ninguém bata o carro, caia da esteira ou seja demitida agora por esse exercício. Então, o exercício que a gente fala de mindfulness informal, né, esse estado de consciência plena, esse estado de atenção bom, o que eu comecei a fazer desde 2016 e que eu não consigo fazer hoje. Se você está dirigindo somente. A sua atenção não pode estar dividida com várias coisas ao mesmo tempo. Então aí você já pensa na qualidade da atenção que você está dando para aquele momento. A gente está falando de qualidade da atenção. Então, se eu estou dirigindo, estou escutando, seja música, se eu estou escutando, adoro podcast. Eu acho que o podcast ele é muito mais saboroso, né, quando você está no momento dedicado para ele. Sim. Né? E se a gente fala de direção, mais do que nunca, né? E o podcast, né, pode vir exatamente dos aplicativos de celular, é tudo que você não deveria não tá, porque você está dividindo a sua atenção. Então, hoje o que eu faço é, quando eu entro no carro, eu me conecto com aquela situação. Então, eu estou entrando no carro, vou ligar o carro, porque esse processo já está mecanizado, que as pessoas falam do piloto automático. Então, e aí eu vou me lançar e vou dirigir. Tanto é que aí, assim, é até um desafio, né, para quem está nos ouvindo e para quem está na live, experimenta entrar no seu carro, tá? Comunicando os passos que você está dando dentro do seu carro. Estou entrando, né, vou mexer no meu câmbio, vou ligar o carro, vou acender o farol e vou sair. E aí, sem distrator, som, podcast, qualquer coisa, começa a reparar no caminho que você está fazendo. Às vezes acontece que você não se dá conta que tem um shopping aberto, que você fala, nossa, mas tem um shopping aqui nesse momento. Hoje em dia a gente põe aplicativo de Waze, aplicativo para tudo, né? Sim, aí você fala assim, olha, nossa, eu não tinha reparado que esse prédio mudou de cor. Nossa, eu não tinha reparado que a rua mudou de faixa, né? Mudaram a faixa da rua. Eu não tinha reparado que aqui tinha aquilo que eu estava procurando aqui do lado. Por quê? Porque você está atento. E muitas vezes você também está atento sobre os outros que não estão. Que é, você já começa a perceber quando o cara não dá seta, mas ele está querendo entrar, que você está atento na sua direção. Você começa a perceber quando você quer atravessar, né, a rua, você está no seu carro, tá liberado para você passar, mas aí você vê um pedestre que tá, digitando, escutando música, falando de cabeça baixa e não percebe, né, que o farol não está permitido para ele para passar. Então você começa a ter uma noção e uma conexão exatamente daquilo que você tá. Então, assim, talvez para trânsito, vai, mas assim, tem que ter
uma responsabilidade, eu vou ligar aqui. Mas até, infelizmente, por questão de segurança, não dá pra você ficar tão distraído e deixar aí a direção, né, o seu momento ali no carro se perder. Mas a respiração é algo que dá pra praticar nesses momentos. Você tem que lembrar que você respira, né? Então, às vezes, assim... Mas é um bom momento pra lembrar que você respira. É um bom momento pra lembrar que você respira. Principalmente se você toma aquela fechada, tudo, em vez de você reagir... deixa, vai. Né? Desde que não bateu, não causou nenhum acidente, né? O apressado é ele, então, assim, vai na pressa. Muito bom. Vivi... tem uma coluna que a gente vai falar agora, que é o seu viés. O meu viés. No seu viés eu quero que você fale quem é você, quem é Vivi, explica pra nós que estamos aqui interagindo, quem é Vivi Parra. Vivi Parra é carioca, mas adotou São Paulo tem 10 anos e 8 meses. Nossa, meses? Você conta os meses também? Conto os meses, aí é uma coisa mais minha. Eu preciso quantificar, né? Sou casada, tenho 2 enteados. Há um ano adotei uma cachorrinha, que é a Tuca. Sou psicóloga. Atuei, né, mais aí uns 18 anos na área de recursos humanos, fiz algumas especializações por aí. Sou uma apaixonada pelo contexto de comportamento humano, mas principalmente da questão de como é que eu posso agregar algo para mim dentro, né, do campo da minha área, mas podendo ajudar as outras pessoas de uma maneira mais simples, coisas que elas possam ter acesso. Tenho meu consultório, dou palestra para empresa. Adoro natureza, gosto muito de meditar, me centra, me dá aquela tranquilidade. Tranquilidade em que sentido? Não no sentido de, eu tô, né, em paz, eu busco a meditação para ter paz, mas eu busco a meditação para ter centralidade, para não ficar nessa euforia acelerada. Gosto muito da minha família, gosto de interagir, gosto muito dela, uma parceira. Acredito que a gente pode e deve ser autogestor da gente mesmo. Acredito que as nossas profissões estão aqui para servir as pessoas com utilidade. Então, isso é muito rico, né? Isso é muito rico. E isso me faz acordar todos os dias, de que forma que eu posso ser útil a quem está ouvindo, dentro da minha profissão, dentro das empresas. E é isso, isso me coloca como movimenta a minha vida, né? Adoro praticar exercícios, gosto bastante. Hoje eu voltei pra dança. Eu vi, achei o máximo. Nossa, me deu uma vontade de ir com você ali. Ali vai ser um laboratório pra mim, tá, né? Bem bacana, porque em alguns movimentos da dança você consegue sim cultivar o estado o treino de atenção plena. Se você não estiver conectado naquele momento, você não consegue acompanhar a sua respiração, tudo é muito bacana. Esse é um projetinho que eu tô fazendo aí de laboratório. Mas é isso, essa é a minha vida. Então a gente tem que ter uma próxima edição sobre a dança, sim, o viés da dança. O viés da dança, exatamente. Obrigada, Vivi. Se alguém da live tiver alguma pergunta, a gente espera vocês. Isso. E para os nossos ouvintes, até o próximo podcast. Obrigada, gente. Quem quiser ficar à vontade, pode fazer as perguntas. Pode, que daí eu gravo aqui. Tem 4 pessoas ali na live. Tem 4 pessoas. A gente tem o Jorge, Roberto, Celso mandou tchauzinho. Tchau, Celso. Olá. Quem quiser, tiver curiosidade, como é que a gente se mantém com a questão da saúde mental, o que eu posso utilizar, né, a minha volta de forma contributiva do que eu tenho. E aí é só uma coisa para falar, viu, Elisa? Às vezes as pessoas falam assim... para eu me manter bem, a gente fala que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, tem isso. E aí quando a gente fala da situação do país, a gente fala assim, gente, não é a cultura do ter, né? É a cultura do ser. Como é que eu faço? Obrigada, Karina. Que bom poder ser útil pra você. Muito obrigada. Obrigada, Karina. Depois a gente vai divulgar o podcast e você vai lá nos ouvir, hein? Exatamente. Mas assim, falando para as pessoas, como é que a gente pode falar num país que atravessa tantas coisas, que ela precisa fazer tantas atividades físicas, e tudo que a gente fala que ela precisa, a gente não pode ignorar a situação econômica do país. Você comentou isso no evento, foi brilhante. Fala um pouquinho dessa questão, né? Eu tava falando que assim, a gente, sem crítica direta,
dieta, né? Mas a gente sempre vê as pessoas falando assim, olha, para você cuidar da sua saúde, você precisa fazer pilates, você precisa fazer isso, você precisa ir no nutricionista, você precisa ir no nutrólogo, você precisa disso, você precisa disso, precisa disso. E tudo isso você vai botando assim, né? Cifrão. E aí você olha assim, puxa vida, como é que a gente pode ajudar uma pessoa que não tem essa coisa do fazer, né? Ah, eu não tenho dinheiro para bancar, sei lá, um pilates. Dependendo do bairro onde mora, seja aqui em São Paulo, ou da sua cidade, ou no seu estado, você vai gastar 700, 800 reais, ou seja, quase um salário mínimo. Né? Como é que você pode... né, tem problema da questão do plano de saúde. Ah, então eu tenho que ir num médico que, sei lá, ele vai cobrar uma consulta de 600, 700 reais. Não é uma crítica, eu acho que assim, a gente gasta realmente muito, com muita capacitação, as pessoas elas têm o mérito, né, de fazer mas isso. o salário mínimo é menos de R$1.000 e difícil. E tem muito seguro de saúde bom que não cobre. Exatamente. E aí assim, como é que a gente cria caminhos que a pessoa possa reconhecer as coisas que estão à volta dela e que ela possa olhar para isso e reconhecer que é um caminho. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, caminhar é ótimo, porque além de você estar trabalhando o seu físico, também tem a forma de você caminhar em mindfulness, totalmente em estado de atenção plena, que é prestando atenção nas coisas que estão à sua volta, às vezes observando os prédios, a rua, a natureza, se dando conta dessas coisas que estão ao seu redor. Uma leitura, às vezes uma leitura gostosa que você possa fazer, manter uma rotina, uma vez na semana eu vou me permitir, vou comprar um livro e assim, né, graças a Deus tem um monte de livraria boa que faz um monte de promoção. E livro hoje em dia é uma coisa muito mais acessível, né? Você tem condição hoje em dia de comprar livros ótimos em sebos. Exatamente. Até versões digitais que são mais baratas. Então E no cinema, assistir um filme que você queira. Tem filmes que tem mensagens muito bacanas, que aquilo ali é um momento de descompressão, estar com a família, estar com os amigos. Deixa uma dica de um livro e um filme pra gente finalizar com o pessoal. Um livro, nossa, veio um monte aqui. Mas tem um livro que, ultimamente só tenho lido livro técnico, agora você me pegou. Mas, por exemplo, quem tem curiosidade para conhecer, por exemplo, o que é a atenção plena, tem um livro, se você digitar Google, tem um monte de livros sobre atenção plena. Mindfulness, atenção plena, se é uma curiosidade. Se você tem interesse em filmes de ficção científica, tudo, eu não consigo citar, mas tem vários, né? Romance, enfim. E uma coisa que você pode tentar adotar, e eu sei que tudo é uma questão de hábito, procure, se você não tem um parque, se você na sua rua, procure andar 30 minutos diariamente. Isso ajuda bastante. Isso você consegue, desce um ponto antes do ônibus ou para o carro 2 quarteirões antes, quer dizer, você consegue muito bem encaixar no seu dia, né? Isso, exatamente. Então, assim, é isso. Muito bom. A gente tem mais... Né? E a gente faz já fez um extra aqui. Ótimo, obrigada. Tchau, gente. Muito obrigada. A gente se coloca aqui à disposição, me coloca à disposição. Elisa, super obrigada. E se prepare que vem mais. Tchau, tchau.